Oi, gente, e mais uma vez estamos aqui trazendo para vocês um assunto muito polêmico. Vocês já ouviram falar sobre abandono afetivo? É, tanto de filho como de pais que tomam conta da vida de um filho e o filho, no fim, abandona os pais. E isso pode até levar à indenização. Tanto os filhos recebendo indenização de um pai ou de uma mãe, como os pais também que pode pedir indenização por um filho. E é disso que a gente vai falar hoje, sobre a história da Renata, que é como ela deseja ser chamada, ela quer ficar no anonimato. E ela foi casada, a gente vai falar da vida dela com o filho dela, que ela quer chamá-lo de Peter, tá? Então ela quer ficar no anonimato e vamos falar hoje sobre abandono afetivo. Mas antes disso, eu pergunto para você, você já está seguindo o nosso canal? São tantas histórias, tantos relatos da vida real, nada inventado. Você vem aqui, escuta, assiste e vê se identifica com você, com a sua história de vida, ou com aquele parente que já passou por alguma situação, ou com alguém que esteja passando por um problema e não tem coragem de ir numa delegacia, procurar um psicólogo, ou não tem recurso financeiro para isso. Vem aqui, aciona o sininho, deixa o seu like, deixa o seu comentário, o que você achou dessa história, se você já passou por isso e conseguiu também dar a volta por cima como essa seguidora conseguiu passar esse relato e deu a volta por cima. Então deixa esse comentário aí e bora pro assunto, que é um assunto muito interessante e muito polêmico. Bora, bora! Gente, já tava com saudade de vocês, de verdade, né? Mesmo assim, o podcast tá vindo com toda a força. Eu vou até a casa da pessoa, né? E a pessoa abre a história dela, abre o livro da vida e conta esses relatos, conta a história dela, conta as dores dela, né? E isso não é só mulheres, apesar do canal se chamar Diva Empoderada, todos nós temos um pouco de poder dentro da gente, todos nós temos uma história para contar, então isso se estende a todas as pessoas. Então, se você quer contar a sua história, manda seu recado, pega a nossa bio aí embaixo e deixa aí o seu relato, a sua história, que a sua história pode sim salvar uma vida, pode tirar uma pessoa da depressão, pode tirar uma pessoa da ideia de suicídio. E é isso que a gente traz. O intuito do nosso canal é salvar vidas. É dizer para você que você todo dia tem uma chance de recomeçar, de dar a volta por cima, porque todo dia Deus, a espiritualidade, a crença, a fé que você acredita, que eu acredito, porque eu também tenho a minha fé. Todo dia é dia de recomeçar. Então, por que não contar a tua história? Aquela que você pensou que não ia ter saída e você conseguiu e você está aqui hoje me escutando. Sabe aquela que você acabou de lembrar? Essa daí, essa mesmo, essa aí. Conta pra gente e vamos se juntar nessa missão de ajudar as pessoas, que é tão bom. É tão bom as pessoas escutarem a sua história e falar, caramba, como ele conseguiu, como ele é forte. Porque você é forte. Eu acredito em você, porque eu acredito. Eu acredito, e se eu tô aqui é porque eu acredito na tua história. Então eu tô pedindo para você trazer pra gente. Então venha, conte e vamos levar essa corrente de fé, porque somos fortes. Somos sim poderosos e podemos dar a volta por cima e chegar onde a gente quiser, tá? Bom, Renata é uma seguidora que segue nosso canal e ela me procurou, sabe onde eu trabalho, foi até o meu trabalho. E ela falou, quero contar a minha história, quero ajudar a salvar vidas e gostaria muito que você contasse a minha história. Só que a história que ela me passou também se caracteriza como abandono afetivo. Por quê? Renata foi casada com João, né? Apesar que o nome dela não é Renata, nem o marido dela se chama João e nem o filho dela se chama Peter, mas ela
pediu para ser chamado desses nomes, tá? Renata falou assim: Sil, por favor, conta a minha história, que eu sei que as pessoas vão gostar e eu sei que vai ajudar muitas pessoas, porque eu vou contar como eu consegui dar a volta por cima. E até hoje eu tô conseguindo. Porque hoje eu sou mãe e pai. Eu falei, então me conta. Renata foi casada por 7 anos. Como toda adolescente, se apaixonou, morou junto, casou. O marido dela era um homem trabalhador, se davam bem dentro de casa, né? Ele cuidava do filho quando precisava, porém, eles tinham muitos atritos, ela e o esposo. Brigavam muito, né? As ideias não se batiam, ela tinha a personalidade muito forte e ele não aceitava também ser contrariado, né? Eles brigavam por coisas banais. Por exemplo, ela gostava da toalha quando tomasse banho no banheiro, tinha lá para pendurar a toalha. E ele chegava, tomava banho e jogava em cima da cama, não estava nem aí. Só que quando ela ia dormir, a cama estava molhada. Ela, poxa, caramba, por que tu não deixou a toalha no banheiro? Mas no começo ela pedia e ele não fazia. E ela pedia, não fazia. Só que chegou um tempo que ela começou a se estressar demais. E brigas, a gente sabe como ninguém que isso vai desgastando a relação. Porque quando há diálogo, aquilo que eu já falei, quando há diálogo, respeito, né? E amizade, os dois sabem um escutar o outro e se respeitar, um tentando melhorar para o outro, tudo anda. Mas quando um não quer ajudar, o outro não adianta tentar salvar a relação, que nada vai dar jeito. Mas voltando, ela arrumava muita briga, então ela cansou. Então a cada briga a relação ia se desgastando. E ela pedia a toalha no lugar. Quando ela chegava do serviço, nisso foi de 1 ano, 2 anos do Peter, ele chegava mais cedo do serviço, um copo de água, em vez dele tomar água num copo, se ela chegasse depois do serviço, tinha 10 copos de água. Se ela tinha 15 copos de água no armário, eram 15 copos em cima da pia. Então eram vários atritos por besteira. Por besteira. E isso foi se desgastando a relação. Só que ela era tipo uma mãe dedicada ao filho. E ele só ajudou quando precisava trocar uma fralda. Mas ele nunca foi um pai dedicado, amoroso. Ele era um pai que era mais viciado em videogame, um pai viciado em jogar jogo do bicho. Ele era mais molecão. Sabe esse pai assim, molecão? Que gosta de jogar videogame, que gosta de marcar futebol com os amigos, que gosta de estar com os amigos. Toda sexta-feira, olha, vamos marcar um futebol, vamos marcar um churrasco. Ó, mulher, eu tô indo lá no churrasco. E isso não dava, sabe? Para a relação dos dois. Ele não era tão família. Ele casou, mas tentava ser ainda marido e pai, mas não conseguia, porque ele ainda não tinha saído daquele moleque que era adolescente. Ele vivia ainda um tempo de meninão. Então ele marcava futebol com os amigos, churrasco, ele chegava em casa, queria jogar videogame, mas aquilo ia se desgastando. Então ele chegava, tomava banho, deixava a toalha jogada em cima da cama, ele tomava água, não lavava a louça, ela fazia janta, ela chegava do serviço, ela era aquela esposa dedicada, mas ele não, ele era um molecão. E aquilo foi se desgastando, até que chegou um momento que o sexo já não estava acontecendo há muito tempo. E quando acontecia era aquela coisa robótica, porque ele só queria sentir prazer e não se preocupava com ela. Ele não se preocupava se ela tinha chegado ao orgasmo, se ela tinha sentido prazer. Então aquilo foi se desgastando. E o menino chegava da escola, a mãe ajudava no dever da escola, a mãe ajudava numa troca de roupa, ensinava a educar. Quando ele ia falar com o pai falava, fala filho, o que foi? Pô, meu, caramba, eu tô jogando, espera, vai lá falar com a tua mãe. Era assim, desse jeito. Então ele não era tão presente, com o filho também. E isso tudo foi passando os anos.
Quando chegou mais ou menos com 5 anos, ela já estava menos sorridente, menos falante, e o cara ainda jogando videogame, jogando bola, trabalhando, e eles já estavam tipo melhores amigos, diz a Renata. Foi quando ela deu um checkmate na vida dela. Ela tinha umas amigas, e as amigas dela, ela via mais feliz. Os maridos, elas comentavam nos encontros, meu marido ajuda nisso, porque meu marido, quando chega em casa, a janta já está pronta. E ela não via a mesma coisa. Ela não via que ela tinha esse companheirismo que as amigas tinham dos maridos delas. Então ela também não poderia participar como era o marido. Então ela ficava calada, escutando, sorria e tudo para manter a classe entre as colegas e tal. E nisso foi aquilo sobrecarregando, até que ela chegou e falou, olha, pro marido em casa, eu não quero mais. Aí ele olhou para ela e falou assim, caramba, eu tô vendo também que eu também não quero mais não, cara. Eu acho que não foi um negócio legal, né? A gente meteu o pé na jaca e não deu. Eu ainda falei para ela, ele falou que meteu o pé na jaca. Foi literalmente, ele falou isso, que meteu o pé na jaca. Aí eu falei, mas que sentido o pé na jaca? Que se precipitou, que ele casou comigo precipitado, que não era, ele pensava que estava fazendo a coisa certa, mas não foi a coisa certa, que ele queria viver. E eu falei para ela, mas pô, ele não vive? Porque você cozinha para ele, lava roupa para ele, você lava a louça para ele, você cuida da casa para ele, praticamente você é a mãe dele, né? Aquilo que eu já falei para vocês nos outros vídeos, você é mãe dele, né? Ele já não vive? Ela falou, pois é. Eu nem sei mais o que eu sinto por ele, eu só sei que eu não quero mais estar com ele. Eu me sinto mal em estar ali, sabe? Eu não consigo nem mais deitar na mesma cama. E eu falei para ele, eu não quero mais, eu quero separar. E ele falou, não, tudo bem, eu também estava querendo falar contigo, mas a correria do dia a dia não tá deixando eu conversar com você. Aí eu falei para ele, ela falou para mim, né? Eu falei para ele, a correria do quê? Do videogame? Do futebol? A gente nem transar, nem manter relação, mas a gente mantém. E quando mantinha era robótico, você nem se preocupava, nem perguntava se eu queria alguma coisa. Aí ele, mas eu pensava que tu gostava daquele jeito mesmo. Mas beleza, tu quer separar? Vamos separar, demorou, eu volto para casa da minha mãe, demorou. Porque onde eles moravam era casa de aluguel. E ela viu que ele aceitou numa boa. Aí nisso, ela foi, fez os trâmites todo, né? E as brigas até amenizaram. Aí nisso ela procurou a Defensoria Pública da cidade, né? O órgão público, e procurou saber como que ela poderia fazer para se separar, para querer o divórcio e requerer os direitos dela. Conseguiu correr a papelada tal e falou para ele, olha, a partir de hoje, se você quiser arrumar suas roupas, você pode morar na sua mãe. Ele, nossa, tão rápido? Beleza, então. Ele arrumou as roupas dele, né? E falou, filhão, tô indo pra casa da tua avó, tá? E não dá mais pra eu ficar aqui, eu tô indo pra casa da avó. Se tu quiser ir lá ver o pai vai estar lá, beleza? Eu falei, mas desse jeito que ele falou com o teu filho? Desse jeito que ele falou com o meu filho. E o teu filho? Ele não respondeu. Simplesmente ele ficou parado. Aí ele foi, cumprimentou o filho, deu um abraço meia boca assim, e pegou a mochila e foi embora. Aí eu continuei a casa e falou, mãe, o pai vai estar onde? Aí ele falou, filho, a Renata falou, filho, não se preocupa, teu pai vai estar a 2 quadras daqui. Mas a hora que você quiser ver o pai, a mãe te leva lá e você vai estar na casa da vovó. E eu te deixo lá. Tranquilo. Nisso, ela levou na escola, continuou a mesma rotina, porém com menos trabalho. Porque a casa ficou mais limpa, a louça ficou mais limpa, a roupa foi menos roupa para lavar. Só que na casa da mamãe dele, ele não fazia as coisas. A mãe dele também fazia as coisas, porque a mãe dele acostumou ele a ser do jeito que ele era. Mas o tema é abandono afetivo, agora que eu vou entrar nesse tema. O que aconteceu? O trâmite todo foi, a partir do momento que ele saiu da casa da família, da casa da Renata,
A atenção que ele já não tinha com o filho, que era pouca, porque quando eles saíam, saía a Renata, o João e o Peter. Saía quando ia jogar bola, festas em família, quando tinha manemar, mas tinha um convívio, porque eles moravam junto. Então, o Peter cresceu com o pai do lado ali dentro da mesma casa, certo? Porém, quando o pai foi para a casa da avó, para a casa da mãe dele, o laço foi totalmente cortado. Totalmente cortado. Todo o vínculo afetivo foi cortado. Totalmente cortado. Ao ponto dele passar na rua e nem olhar para a cara do filho. Ao ponto do filho gritar, pai! E ele não olhar para a cara do filho. Dele fingir que não está olhando o filho. Foram passando algumas noites, a data da audiência chegou. E tanto a Renata como o João, o juiz tenta, né? A mediadora. Foi a mediadora que tentou fazer os dois conversarem para ver se tem certeza daquilo. Ela falou, não, é isso que eu quero, ele também. Aí ambos fizeram acordo, assinaram o papel e se separaram de vez. Aí ela falou na hora da saída, dá para você olhar para o seu filho e marcar de sair com ele? Ele, não, beleza, quando der eu vou lá ver, quando der eu vou lá sair com ele, beleza. E nisso foi acordado a pensão de quanto que ele ia dar e mais nada. Ele não ligou mais. Ele fingia que não via o menino na rua. Quando estava na porta, a criança brincando com alguns coleguinhas, ele fingia que não via. Quando a mãe estava com o menino no mercado, ele falava, ó, o pai, mãe. Quando ela olhava, não estava mais ali. Uma vez ela mesmo viu ele fingindo que não via. Foi cortado totalmente. Então, o que aconteceu? Ela começou a ver o filho chorando em casa. Aí foi quando ela decidiu falar com a mãe dele, que é a sogra. Falou, olha, sogra, tá acontecendo isso, isso e isso com o Peter, não é legal. E tenta falar com o João. Ela aproveitou que o João estava trabalhando e foi falar com ela. Aí a mãe dele conversou com ele. Foi quando ele marcou de sair com o filho. Aí falou, manda o João se arrumar, o Peter se arrumar, manda o Peter se arrumar, que eu tô indo buscá-lo. Aí ela gostou, né? Pô, deu resultado. Eu falei com a sogra, deu resultado. O menino se arrumou todinho. O menino se arrumou e ficou na porta esperando o pai. Marcaram às 5 horas, disse a Renata. Você acredita que passou 5, 6, 7 horas da noite? E o João não veio buscar o Peter. Eu falei, jura? Ela falou, não foi buscar. Esse menino teve até febre. Eu falei, entra, filho. Teu pai deve ter acontecido alguma coisa, ele não veio. O Peter teve febre. Febre alta. Não estava doente, ele teve febre. Aí no dia seguinte eu fui e liguei para ela de novo e ela pegou e falou, ele não foi, mas ele saiu daqui para buscar o filho. Gente, ele tinha ido jogar bola. E falou para a mãe que tinha ido buscar o filho. E nisso, novamente, foi marcado um novo passeio para sair com o Peter. O João veio, pediu de novo, falou que tinha dado problema, que ele já tinha marcado com os amigos e não podia desmarcar. Mesmo assim, depois de 2 dias, falou que o passeio ia e que de qualquer jeito ele ia buscar o menino para sair. Pediu desculpas e lá vai de novo a Renata arrumar o Peter para sair. Arrumou. Só que dentro da Renata, ela sabia que ele não ia buscar. Ela sabia. Só que dessa vez ela pediu para o Peter esperar dentro de casa. E falou que ela ia sair. Filho, se arruma. Vamos passear no shopping com a mãe. Se arruma e espera, tá? Umas 5 horas a gente já vai sair. Aí nisso, ele se arrumou e esperou o João, que marcou também às 17 horas. 5 horas da tarde vim buscar. E realmente, o João não veio buscar o Peter. Aí nisso ela tomou banho e ambos foram para o cinema. Como a Renata Sábia falou, ele não foi buscar o filho. Nisso, ela foi para o cinema com o filho, ela foi passear com o filho. E enquanto tanto ela como o Peter estavam no cinema, ela não estava assistindo o filme com o Peter. Ela estava olhando para o telão
mas estava refletindo no que fazer. Porque o menino já estava começando a ficar quieto, a mostrar um comportamento um pouco agressivo. Nisso já estava passando alguns dias da separação, né? E nisso o pai estava totalmente ausente. E ele fingiu até que algumas vezes que não viu o filho. Foi quando ela decidiu marcar psicólogo para a criança. Psicólogo. E quando ela marcou, diz ela que a psicóloga mandou marcar também psiquiatra, que o menino estava estranho quando conversava com ela. E foi constatado abandono afetivo. Sim, foi preciso marcar o psiquiatra, porque o menino estava mostrando já uma personalidade diferente para a idade de 7 anos. O menino falava que gostava de ficar acordado principalmente à noite, porque ele imaginava que o pai estava lá, imaginava que o pai estava dormindo com sua mãe. Mesmo que o pai não fosse presente, ele imaginava que o pai estava ali. Ele não sabia que ia sentir tanta falta do pai. E a psicóloga, a Renata disse que a psicóloga falou, poxa, mas você quase não tinha contato com o pai. Aí ele falou, eu não sabia que o meu pai ia morrer tão cedo. Morrer? Mas teu pai está vivo. Ah, mas para mim ele morreu. Ele finge até que não me vê. Eu finjo que ele é um espírito. Espírito? A psicóloga viu que realmente o negócio estava ficando sério. Nisso, Renata disse que foi chamada na escola, que o filho começou a agredir os coleguinhas. A agredir, a bater nos coleguinhas. O menino pediu um lápis emprestado e se o colega falasse, não vou emprestar, ele agrediu o menino ou a menina. O negócio estava ficando tão sério que a Renata pediu ajuda de novo para a sogra dela. E ela simplesmente falou, eu tentei tudo, mas ele falou que não quer visitar o filho, que ele quer viver, que ele não teve infância. Como não teve infância, a Renata falou? Como ele não teve infância? Ele casou comigo com 25 anos, quase, e não teve infância? Ele disse que quer viver, a mãe dele falou. E não adianta que ele não vai visitar o menino. Renata voltou para casa, falou com a psicóloga e hoje, gente, para vocês saberem, até a Renata tá passando em psicólogo. Até a Renata. E a Renata também disse que o menino faz uso de medicamento psiquiátrico, só que a psicóloga recomendou que o Peter faça um esporte agressivo. Então hoje a Renata colocou ele, hoje não, né? De um tempo para cá, ele faz jiu-jitsu, né? E Muay Thai. E isso melhorou muito o comportamento do Peter. Por quê? Porque ele condiciona a ira de tudo que aconteceu na vida dele, ele condiciona no esporte. Então ele sai da escola e vai lutar, aquela adrenalina, luta, e já ganhou até medalhas. Já ganhou até medalhas. Tá numa associação perto da casa dela e fica 2, 3 horas lá treinando. 2, 3 horas. E quando o menino volta até mais calmo, volta cansado, janta, faz a comida, eles assistem filme juntos e nem toca no nome do pai, porque ela fala, eu sou a mãe e o pai da casa. Aí ele fala, mãe, e um dia você o homem da casa. Aí ela fala, não filho, você já é o homem da casa, hoje você é o homem da casa, só que você cuida da mamãe. Só que como a mamãe é grande, quando você fizer 18 anos, aí você vai ser o homem geral daqui da casa. E ela prometeu para ela mesma. Não que ela esteja abrindo mão de ser feliz, mas a Renata falou que não vai colocar homem nenhum na casa dela, que ela vai respeitar o lar dela, como se fosse um antro sagrado dela e do filho, para que outro não chegue e tire essa liberdade dela e do filho. Ela vai ter os namorados dela, da porta da rua para fora, mas que não afete mais a cabeça do filho dela. Ela está respeitando esse momento. A família dela hoje é ela e o filho. E que o esporte mudou a vida do filho dela. Mas mesmo assim, a Renata disse que entrou na justiça e está pedindo danos morais de abandono afetivo. Se chama danos morais por rompimento repentino. Porque existe ex-marido,
E existe ex-convivente, mas ex-pai jamais. E ex-filho jamais. Então ela está pedindo essa indenização. E o processo ainda está correndo, tá? Existem alguns estados que já pagaram, alguns casos que já foi pago indenização por rompimento repentino afetivo. Já teve casos de 40 mil, 60 mil, até de 120 mil reais, que pai pagou para filho. E não fiquem pensando que é só de pai para filho, não. E não fiquem pensando, não. Tem também idosos que entram, que estão em asilos e casa de permanência, de curta permanência e de longa permanência, que também entram contra os filhos que abandonam seus pais, que também tem pai e mãe que cuida do filho a vida inteira, e o filho que joga o pai e a mãe no asilo, que aí o asilo, que toma conta dos bens desse idoso, entra também pedindo danos morais por abandono repentino dos filhos. Aí eles vêm falando assim, eu não tenho tempo, eu trabalho, eu não posso cuidar. Mas eles tiveram a responsabilidade de cuidar de você, mas você não tem a responsabilidade de cuidar dele na velhice, esquecendo que um dia você também vai ficar velhinho, que você também vai precisar de alguém para cuidar de você. Cuidado, a vida é uma roda gigante. Cuidado. Hoje a Renata diz que está pensando até em fazer jiu-jitsu com o filho, que o filho ganha algumas medalhas, já trocou até de faixa, e que realmente, como eu já havia falado, que o jiu-jitsu, né, ainda faz tratamento psicológico, parou com o psiquiatra, né, porque realmente o jiu-jitsu e o Muay Thai ajudou o filho a descarregar aquela ira dentro dele. E isso realmente mexeu bastante com o psicológico do filho, de descarregar aquela ira, aquela adrenalina. E hoje eles são uma família. Ela respeita o espaço do filho, ela não separou, já colocou outra pessoa dentro da casa dela, apesar que é direito de qualquer pessoa seguir a vida da maneira que ela quer. Mas a Renata em si escolheu não colocar nenhum homem dentro da casa dela, porque a família dela é o filho dela. Mas ela vai ter sim, ela vai sim ter um relacionamento no futuro, da porta da rua para fora. Mesmo assim, o filho dela vai conhecer, vai ter relacionamento, porém ela não quer trazer para dentro de casa, casar e ter um homem dentro de casa. Ela quer ter esse relacionamento, mas muitas mulheres vivem bem com outro homem dentro de casa, que respeita seus filhos, né? Graças a Deus, a crença das pessoas, né? Que a fé de cada um aí, tiveram a sorte de encontrar companheiros que respeitam seus filhos, mas muitas não. Então, por isso que a gente deve pensar, por isso que a gente deve saber com quem está se relacionando, investigar como esse parceiro ou como essa parceira trata a mãe, como trata a irmã ou o irmão, porque dependendo de como essa pessoa trata a mãe, o pai ou o irmão, com certeza é como você vai ser tratado. A pessoa que você está conhecendo, veja bem como ela trata a irmã ou a mãe. Só presta atenção. É como você vai ser tratada. Cuidado, hein? Presta atenção. Hoje a Renata diz que o pai vive a vida dele e o pai do Peter, né, o João, vive a vida dele. Ela continua trabalhando, de vez em quando sai com o filho. O filho está muito mais calmo, porém continua o tratamento psicológico, não usa mais medicamentos, continua sim fazendo Muay Thai e Jiu-Jitsu, ela está pensando em também fazer. O processo de abandono repentino continua, ela segue pedindo indenização por danos morais e isso realmente é crime, gente. Abandono afetivo, abandono repentino afetivo é crime, tá? Isso mexe com a criança. Isso mexe com a criança e também com idosos, né? Um filho abandonar um pai e uma mãe num asilo e não visitar mais. Para você abandonar, você tem que ter NX motivos gravíssimos para isso. Agora, você abandonar e viajar, você abandonar uma pessoa que está bem, em sã consciência, o problema está com você e não com a pessoa. E espiritualmente você também vai responder isso. Com certeza vai.
aos olhos de Deus, aos olhos de Buda, de Namastê, de Orumilá, seja lá qual for a sua crença. Todos nós sabemos que a vida é um restaurante onde podemos comer de tudo, mas nunca se esqueça que na saída você vai pagar. Você vai ter que pagar. Nunca se esqueça. Você atrai aquilo que você é. Se você é verdadeiro, pessoas verdadeiras vão se aproximar de você. Se você é uma pessoa mentirosa, você só vai ter gente mentirosa perto de você. Amizades mentirosas. Se você é uma pessoa preguiçosa, só amigos preguiçosos vão encostar em você. Se você é uma pessoa assim, que sonhadora, que só vive viajando na maionese, no mundo de Bob, você só vai ter pessoas assim. Então, enfim, você atrai para você a pessoa que você é, porque somos energia. O tempo inteiro somos energia. Então, atraia para você aquilo que vai ser próspero para você. Traga a essência. Por isso que a espiritualidade é o único caminho, porque somos aqui, seres em evolução. Estamos numa missão de evoluir, sempre estar em evolução espiritual. Nós trabalhamos para sustentar o nosso corpo, porém estamos em evolução. Por isso que o espiritual nos traz equilíbrio, força para enfrentar qualquer dificuldade, porque você entra em qualquer situação, mas a espiritualidade, a força, a coragem, a fé que você propaga em você, que você carrega, que você crê, que ela não dá para ver, mas você sabe que ela existe. Só ela consegue fazer você ficar de pé e sair de qualquer situação e te fazer ser grande e forte. Então, vem com a gente. Vem com a gente. Assiste e continua, porque em nossos vídeos aqui existe a verdade. E essas histórias mostram cada vez que nós somos corajosos, cheios de fé e conseguimos sim dar a volta por cima. E se todos eles que contaram essas histórias conseguiram, você também pode. E muito obrigada, Renata. Muito obrigada a você que segue o nosso canal. E até a próxima história. Até o próximo relato. Até!